Vocês aqui hoje. E é assim que funcionam os métodos de Balaão. Primeiramente a gente encena, mostra como é que aconteceu, dando aquele pequeno gostinho de humor, como os métodos de Balaão sempre faz, acompanhado da mensagem, né? Porque uma coisa não pode ser sem a outra. Não posso encenar sem a mensagem, nem passar a mensagem sem encenar. Bota o slide aí, gostaria primeiramente de dizer, como o nosso tema é santidade, que eu não mereço estar aqui na frente falando sobre santidade, nem mesmo sobre pureza, até porque meus amigos não me deixam mentir, eu sou muito falho, tenho muitos erros, mas graças a Jesus nós estamos aqui, né? Capacitados por Ele, amém? Vamos falar sobre santidade que aconteceu em Gênesis de 37 a 40, como já foi lido, como já foi ensinado, a respeito de José, uma vez que José não se deixou contaminar pelas tentações e nem deixou-se esvair-se pelas frustrações, pelas injustiças acometidas contra ele, desde a prisão até o final da sua história que vocês viram aqui. Mas, para entendermos um pouco sobre a santidade, a mensagem não demora muito, é 10 a 15 minutos, uma coisa bem rápida. Vamos, quem quiser abrir a Bíblia para conferir, quem não quiser tem ali expresso. Em Gênesis 1, versículo 26, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E sobre todo réptil que se move sobre a terra. Só que, se vamos abrir em 1 João, capítulo 3, nos versículos de 1 a 3, a gente vai ver o seguinte: Veja quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Segundo 2, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Esses dois versículos, essas duas passagens, nesses dois períodos, dois contextos diferentes, no Velho Testamento, lá no início da criação, em Gênesis, e aqui no Novo Testamento, a gente pode perceber um pequeno impasse, que pode até confundir muito a nossa cabeça. Ali em Gênesis, no primeiro momento da criação, diz que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. É o que diz Gênesis. Já em 1 João 3, ele fala que nós seremos semelhantes. Isso quando Ele se manifestar. No primeiro momento, fomos feitos a imagem e semelhança. No segundo momento, nós seremos semelhantes quando Ele se manifestar. Porque assim como é, o veremos. No próximo, a gente vê aqui, no mesmo versículo, em Gênesis, no mesmo momento, agora dando foco não na palavra semelhança, mas na palavra imagem. Façamos o homem a nossa imagem. Em 2 Coríntios 3 está escrito: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Mais uma vez, um pequeno impasse, em um momento em que nós fomos criados à semelhança, e no segundo momento nós seremos feitos semelhança, e agora o momento em que fomos criados à imagem, e no segundo momento em que vamos ser transformados de glória em glória na mesma imagem. Não sei se vocês percebem, mas alguma coisa está diferente do início para agora. E aí está, né? Grande sacada. O que mudou? O que mudou do início para agora? Justamente, não somos mais tão semelhantes e não temos mais a imagem que tínhamos antes na criação. Perdemos semelhança, perdemos a imagem desde a criação. Alguma coisa aconteceu, que foi justamente o pecado que nos separou de Deus, que nos deixou diferentes de Deus. O pecado que não nos deixa mais sermos tão semelhantes como antes e nem temos a imagem que tínhamos antes, o que nos faz sermos o que somos hoje.
a purificação que Deus tem, o ser puro que nós não somos hoje como éramos antes. Por quê? Porque apenas uma pequena parcela de pessoas tem o privilégio de ir mais a fundo, experimentar mais, conhecer mais o que Deus tem manifestado. John Lott foi um companheiro que nas primeiras conferências da África, ele disse que as igrejas, comparou uma metáfora, as igrejas da África como um extenso rio, quilômetros e quilômetros de distância, mas um rio extenso, porém muito, muito raso, sem muita profundidade. Então ele comparou o cristianismo da igreja africana com esse rio extenso, com muitos quilômetros de extensão, mas apenas alguns centímetros de profundidade. E talvez respondendo à pergunta, por que apenas uma pequena parcela de pessoas tem esse privilégio de conhecer mais? Porque apenas algumas pessoas tiveram os seus nomes escritos na Bíblia, assim como José, a respeito da sua santidade, a respeito do que ele passou, a respeito do que ele viveu. Por quê? Porque a grande maioria de pessoas apenas ouvem falar, apenas dizem que conhecem, apenas têm uma grande extensão e um comprimento, uma profundidade bem pequena. Justamente pela falta de santidade. Para quem não sabe, ser santo é ser separado. Acredito que todo mundo já deve ter ciência disso. Ser santo é ser separado. Mas santidade é nada mais, nada menos do que caminhar com Deus. Essa é a santidade. Caminhar com Deus. Um processo gradativo. Caminhar com Deus. Mas tem sempre dificuldade em entender a respeito da santidade por causa de alguns conceitos que ficam embaraçados na nossa cabeça. Por exemplo, baixa essa imagem aqui. E o que muito é pregado, e eu digo assim porque eu tenho muitos amigos que não são dentro dessa convivência, da igreja, da religião, mas o que muito é pregado é que temos um caminho e temos pessoas passando por esse caminho. E você vê que o caminho da cruz é uma minoria, uma parcela muito pequena, e pessoas ali caindo no inferno. E o momento em que ela passa por esse caminho tortuoso, por esse caminho dificultoso, por esse caminho complicado, ela consegue a salvação. Pelo momento em que ela passa por esse caminho difícil de se lidar, então ela consegue, com êxito, ela conquista a salvação. Essa imagem que muitos têm pregado hoje. Aí o que acontece? Quando eu me deparo com um amigo meu que não vem para a igreja, eu falo, cara, eu não mereço passar, eu não dou conta de passar num caminho desse. Tu consegue. Tu acorda cedo para ir domingo de manhã para a igreja. Eu não consigo entender quem que acorda domingo de manhã para ir para a igreja. Não tem como. Se você não for para o céu, para onde? Não tem como. Então, ele olha esse modelo e simplesmente desiste. Ele vê um abismo e simplesmente desiste. Se ele tropeça, ele cai, pega fogo, ele simplesmente desiste da salvação. E é essa a mensagem que vem sendo pregada, que o mérito que nós temos é a salvação, que nós alcançamos a salvação, que nós conquistamos a salvação. E essa imagem é correta. O que aconteceu nesse momento? Quando Jesus Cristo apareceu, ele simplesmente pegou o balãozinho que estava de salvação lá da outra extremidade e trouxe para cá. Foi basicamente isso que Jesus Cristo fez. Em vez de transformar a salvação em um ponto de chegada, ele transformou em um ponto de partida. Significa dizer que não temos mérito algum em chegar na salvação. Significa dizer que nós já fomos amados por Deus antes mesmo de sequer pensar em tomar alguma atitude que nós consideramos boa. Não temos mérito algum na salvação. E quando eu me deparo com amigos meus que falam a respeito disso, eu explico um pouquinho dessa imagem para ele. Cara, tá aí, cara. É a porta de entrada. Eu não estou pedindo para você largar o que você faz agora. Eu não estou pedindo para você deixar de fazer o que você está fazendo agora. Eu estou pedindo para você entrar nesse caminho, que é o caminho da salvação. Foi o que Jesus fez. Trouxe o balãozinho da salvação de lá da extremidade, onde era impossível qualquer um de nós aqui alcançar, e trouxe para cá, onde você simplesmente decide colocar o pé nesse caminho. E essa cruz é o caminho, que é Jesus Cristo,
E neste caminho nós traduzimos como uma santificação que nos leva à purificação. A santificação que é o andar com Deus. A santificação que é o deixar de lado aquilo que eu era e passar a andar com Deus. Eu não vou ter que mudar para começar a entrar no caminho. Eu vou mudar passando por esse caminho. Por isso é o caminho. Por isso chama-se santificação. Por isso chama-se andar com Deus. E mais, a santificação não é algo que deve ser exposto. Os meus amigos não precisam saber quantas vezes eu oro pelo dia, pela tarde, pela noite. Meus amigos não precisam saber quantas vezes eu leio a Bíblia, ou se eu já li a Bíblia toda, ou quantas vezes eu já li a Bíblia toda. Sabe por quê? Porque eu conheço, eles vão se sentir desmoralizados, eles vão se sentir desmerecedores. Embora sendo desmerecedores, eles não vão querer saber da salvação. Porque se para eles salvação é ter que orar 3 vezes por dia, é ter que jejuar, é ter que acordar domingo de manhã cedo, é ter que ler a Bíblia toda várias vezes ao ano, o cara desiste, meu irmão. O cara desiste. Não tem como, é impossível você atravessar esse caminho. A salvação não está lá do outro lado. A salvação está nessa ponta aqui. Foi o que Jesus fez. Então a santidade não é algo que deve ser arrotada principalmente por nós, porque são essas as consequências que nós geramos e que nós colhemos quando vamos evangelizar alguém. Nossa igreja tem um sistema de RD, que é o relacionamento discipulador, e a gente vivencia muito isso, porque as pessoas que não têm um convívio cristão, elas têm esse pé atrás. Elas têm esse pé atrás, porque crentes como nós estamos arrotando a santidade. Olha, eu oro tantas vezes por dia, eu leio tantas vezes a Bíblia por dia, e eu estou ficando cada vez mais santo. Aí o cara passa a estar bebendo aqui do lado, passa de lado assim. Não, eu não vou ajudar o meu amigo, não. Complicado. É assim que estamos vivendo hoje. Essa é a dificuldade do Evangelho hoje. O cara não entende o que é a salvação. E nós, em vez de explicarmos o que é a salvação, estamos arrotando a santidade. Estamos querendo ser tanto exemplo, que acabamos nos tornando algo intocável, como se fôssemos um auge, um topo. As pessoas olham para ti e te admiram. Poxa, eu nunca vou ser como esse cara, eu não mereço, não. Então não é assim. A santidade é caminhar com Deus. A santidade não é algo que deve ser explicitado, porque a santidade é um relacionamento seu com o Pai. A santidade é o andar, é o caminhar com Deus. Em Provérbios 16, no versículo 32, melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Um outro ponto interessante, que erroneamente muita gente faz a respeito da história de José, é aquela história. José passou por todos esses problemas, mas ele conseguiu alcançar e se tornou o segundo maior do Egito na liderança. E assim, quem anda com Deus alcança grandes coisas. Quem anda com Deus se transforma no segundo maior do Egito. Aí o que acontece? O cara entra na igreja e se frustra. É interessante a capacidade do ser humano de criar expectativas irreais. Que ele faz isso até com Deus. Ele vê um Deus e cria tanta expectativa irreal, tanta expectativa fútil. Quer saber, gente? A maior conquista de José não foi liderar o segundo na liderança do Egito. A maior conquista de José foi aproximar os laços da sua família. Foi aproximar o laço fraterno dos seus irmãos. Foi quebrar o coração daqueles irmãos, dos seus irmãos, que tinham um coração dificultoso, que tinham um coração duro, um coração raivoso. Então essa foi a maior conquista de José, através da sua vida, aproximar o relacionamento. É por isso que nós falamos tanto de relacionamento. A maior conquista que nós podemos ser não é conseguir um carro, um emprego, um carro, uma casa, uma família. Os nossos desejos, se percebe o tanto que os nossos desejos estão atrapalhando a vontade de Deus? O quanto que os nossos desejos estão tomando frente? Aí o que acontece? O rapaz, ele não adora a Deus, ele adora aonde Deus pode levá-lo. Ele adora aonde Deus pode lançá-lo.
Ele adora aquilo que Deus pode dar para ele. É isso que ele está adorando. Ele está fazendo ídolos para ele. Essa não é a religião, não é o que Deus ensinou. E a religião fala a respeito da restauração, restaurar a criação, transformar a criação, aquilo que já foi feito antes. E é justamente isso a vontade de Deus, restaurar a imagem e restaurar a semelhança que de nós foi perdida. Por causa do pecado, por causa da impureza, por causa da falta de santidade. Restaurar a criação é restaurar a imagem e restaurar a semelhança que nós tínhamos antes com Deus e hoje não temos. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. E às vezes estamos adorando Deus porque Ele pode nos levar a um lugar melhor. Se você chegou em Deus, acabou. O caminho é chegar em Deus. Você conseguiu chegar em Deus? Parabéns, é isso aí. Chegue em Deus. Ou você fica querendo chegar em Deus para poder conseguir um curso que você sempre quis na sua vida? Ou você está querendo chegar a Deus para conseguir um status que você sempre quis na sua vida? Para conseguir um carro que você sempre quis na sua vida? Uma moradia que você sempre quis na sua vida? Ou até mesmo a cura para uma doença, uma enfermidade, uma dificuldade na família? Uma vez eu estava vendo uma mensagem de um rapaz que falou que a nossa salvação, o nosso evangelho, ele é algo totalmente mercenário. Porque nós adoramos um Deus apenas porque Ele pode nos fornecer algo. Nós adoramos um Deus apenas porque Ele pode nos fornecer a salvação. Quando a gente fala sobre estarmos satisfeitos com a graça de Deus, é realmente estar satisfeito com a graça de Deus. Independente do que vai acontecer. Se você se tornar o segundo maior do Egito ou não. Se você morrer antes mesmo de tentar. Muitos falam, que eu também acredito, seria muito fácil, muito melhor se quando a gente aceitar Jesus Cristo, a gente morresse no alto. Porque não teria tanta dificuldade. Você chegou em Jesus Cristo, chegou em Deus, era Ele mesmo que Ele queria que você chegasse. Você não vai adorar um Deus esperando chegar em algum lugar maior, porque às vezes Ele não quer te levar para lá, ou às vezes Ele quer te levar para lá. Mas as maiores conquistas que nós podemos ter aqui na terra são os laços de relacionamento com o nosso próximo, andando com Deus em santidade, assim como José fez. Da mesma forma que José fez. Então, essa mensagem é curta, mas eu gostaria de passar para vocês. Sejamos santificados pelo Espírito Santo, porque lá 1 João 3 diz que qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também era puro. Então às vezes a gente pergunta como fazemos para nos purificar quando tendo a esperança em Jesus Cristo. Você se purifica caminhando com Deus, você está em santidade, você já é separado por ser santo, já é separado por ser santo. E como fala Efésios 1, no versículo 5, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes mesmo da fundação do mundo, Ele já tinha nos olhado com carinho, já tinha nos eleito, antes mesmo da criação do mundo. Então, como eu vou dizer que as minhas atitudes determinam onde eu vou chegar, que as minhas atitudes determinam o nível de relacionamento, de amor que Deus tem para mim, se o amor dele é incondicional? Como é que eu vou dizer que as minhas atitudes me levam à salvação, se antes mesmo da criação do mundo Ele já tinha nos eleito? E nos predestinou, versículo 4, para filhos da adoção de Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito, segundo a concordância da vontade de Deus. Segundo a concordância da vontade de Deus. Então a vontade de Deus é o que define tudo, o que define todos e tudo que fazemos. O que define todos os momentos em que vivemos, o que define tudo o que fazemos aqui em cima, tudo o que tocamos, tudo o que pregamos, tudo o que adoramos. A vontade de Deus é o que define todos estes conceitos. É a vontade de Deus que define. Então nós somos salvos somente pela vontade de Deus. Nós conquistamos coisas, sim, pela vontade de Deus. Não conquistamos coisas, sim,
pela vontade de Deus, mas a esperança em Jesus Cristo é o que nos mantém purificados. A esperança em Jesus Cristo é o que nos purifica, é o que nos coloca no caminho de santidade, é o que nos faz ser santo, e é a vontade de Deus. Amém?